Esse episódio eu tô muito ansioso, viu, Lara? Porque vai vir um assunto muito interessante. Eu também. Eu estava até refletindo antes da gente entrar aqui no ar, propriamente dito. Falei assim, gente, que assunto bacana. Eu falo que quando a gente entra nesse mundo de animais, do agro, é inesgotável. E esse hoje tá sensacional, que eu tô, ó... Coitado do nosso convidado de hoje, porque eu tenho pergunta para fazer para ele hoje, viu, Pedrão? Bom, mas vamos deixar de conversa aqui e vamos chamar a vinheta, né, pra gente já começar esse podcast. Bora, sobe a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2, né? O podcast é só a pontinha do iceberg, viu, Lara? Porque o Agro2 é gigante. É uma plataforma completa de conteúdo trazendo muita informação para você que não conhece. Então acessa lá agro2.com.br que você vai ser muito bem informado sobre o agro. E o portal você pode acessar no Instagram, que é Portal Agro2. E depois eu vou deixar para falar nossas outras redes sociais aí no meio do nosso podcast, porque eu tô ansiosa para começar esse assunto logo, porque é novidade aqui no nosso canal. Não é novidade, Pedro? É isso aí. O nosso convidado aqui, ele mesmo vai se apresentar. A gente já combinou aqui nos bastidores, porque o assunto pode ser que seja um pouco técnico, mas o Rodrigo tem uma didática muito boa e eu tenho certeza que você vai sair desse podcast aqui sabendo muito de reprodução, de genômica, de DNA, enfim, de várias outras coisas. E aí, Rodrigo, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Pedro, Lara. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho da nossa experiência aí de praticamente 20 anos atuando nessa área de biotecnologias da reprodução, de genômica, de melhoramento genético, né? Como o Pedro disse, né, nós combinamos de eu mesmo me apresentar. Então, para você aí que está nos assistindo, meu nome é Rodrigo Alonso, eu sou médico veterinário formado pela Unesp de Araçatuba em 2003, fazendo quase 20 anos aí de formado. O ano que eu nasci, 2003. Pois é, rapaz, tem idade pra ser seu pai, então. E aí, depois da graduação, eu fiz mestrado, né, pela Unesp também e fiz doutorado pelo Departamento de Reprodução da USP de São Paulo. Mas uma das diferenças, né, minha e dos meus colegas que foram para essa área acadêmica é que eu sempre tive uma visão muito aplicada da pesquisa. Então, meu objetivo sempre foi trabalhar com coisas, desenvolvendo inovações, mas sempre focando o produtor final. Perfeito. Então, basicamente, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foram pesquisas muito direcionadas para a área aplicada. E durante essa minha trajetória, né, a minha formação acadêmica é toda em São Paulo, né? Hoje eu moro em Goiás, já comecei a comer piqui, gueroba, estamos aqui há 3 anos. Comi piqui hoje, inclusive, adoro. Já estou há 3 anos aqui em Goiás. Já emancipou, já. Mas em São Paulo a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em Goiás, todos os estados têm, né? Que são as fundações governamentais que apoiam as universidades, que fomentam as pesquisas. E eu descobri algumas linhas de fomento de investimento em pesquisa na empresa. Então, desde que eu me entendo aí por gente, né, nessa área profissional, que a gente desfrutou desses tipos de investimentos, né? Da FAPESP, do CNPq, da FINEP, do BNDES. Hoje nós estamos passando aí por uma época de vacas magras, né, nessa área de pesquisa. Por N motivos, né? Era isso que eu ia te perguntar. Você acha que é falta de incentivo governamental ou falta de interesse das empresas? Na verdade... ou as duas coisas juntas? As duas coisas e mais um monte de coisa. Quando você pega um país capenga financeiramente, com um monte de outros problemas, Sim. A gente tem que definir onde é que nós vamos botar o dinheiro, né? E aí a pesquisa, sem dúvida nenhuma, ela foi sacrificada por algumas outras demandas governamentais. Então, de forma nenhuma, eu critico o governo atual, mas eu entendo a situação global, né? Mas bora falar do nosso assunto? Bora, exatamente. Né? Você sabe que eu falo assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, adoro fazer perguntas, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Antes, você como pesquisador, acadêmico, na sua vida acadêmica toda... Como que surgem as ideias? Você está estudando sobre o quê que te dá um insight e você fala assim,
eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Porque nós sabemos que as pesquisas, elas demoram anos. E eu não sei se isso acontece. Às vezes você pesquisar ali durante anos e se chega lá no finalzinho e fala assim, poxa, não valeu de nada. Ou você tem uma demanda antes que você fala assim, não, eu vou pesquisar sobre esse assunto porque eu tenho essa demanda. Porque como que surge isso? Vou pesquisar sobre tal assunto. Tem um ditado que eu não sei de quem, não sei quem falou isso, mas que é o seguinte: quanto mais você estuda de um assunto, mais você descobre que você não entende nada sobre ele, né? Sim, isso é uma grande máxima. Essa frase já. Sim, quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Tem um filósofo só sei que nada sei. Isso, Platão. E na área de pesquisa isso é muito comum. Por quê? Porque a gente entra para uma área específica, né, de conhecimento. E a gente vai se aprofundando. E a partir do momento que você vai entrando cada vez mais para aquela área, vai despertando novos interesses e novas dúvidas. Então, hoje no Brasil, a gente tem renomados aí cientistas em determinadas áreas. No meu caso específico, eu decidi muito cedo que a minha área de atuação seria na área de bovinos, de pecuária, e usando biotecnologias da reprodução e biotecnologias genômicas, né? Focando no melhoramento genético. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu passei a me cercar de pessoas que estavam envolvidas nessa área. Então, desde muito novo, eu comecei a participar da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, que é uma instituição, né, onde participam praticamente todos os pesquisadores do Brasil dessa área de biotecnologia da reprodução. Mas o seu despertar veio estudando primeiro, então. Desde a graduação. Desde a graduação. Você começou a estudar, se interessou por aquele assunto, falou, é isso que eu quero fazer. Exatamente. Era um cara eu quero me determinado. aprofundar nesse assunto. E eu tive um professor, o professor Dr. José Fernando Garcia, da Unesp de Araçatuba, que Cidade foi... da minha mãe, Araçatuba, isso. Maravilha. Deixa eu deixar registrado. E que foi uma pessoa que me ajudou demais. E eu nunca esqueço um dia, sentado na sala dele, que ele me falou isso. Ele falou, Rodrigo, se você me falar o que você quer da sua vida, eu consigo te ajudar. E a partir desse momento eu comecei a viajar junto com ele, ele começou a me apresentar a muitas pessoas. Eu participei durante 6 anos consecutivos da diretoria da SBTE, então meu network ele cresceu demais. E as coisas foram acontecendo naturalmente a partir daí. A primeira empresa, né, logo que eu me formei, eu desenvolvi uma tecnologia de micromanipulação de embriões para identificação do sexo. Então, o que é isso, né? Traduz pra gente. Vamos lá. Hoje eu tenho basicamente, já entrando nessa área de biotecnologias da reprodução, se eu tenho uma vaca, normalmente aquela vaca vai me dar um bezerro por ano. Certo. Através de inseminação ou de monta natural, aquela vaca naturalmente vai me dar um bezerro por ano, se der, né? Perfeito. Mas se eu tenho uma vaca muito boa, como é que eu faço para eu multiplicar ainda mais a genética dela? Eu não quero ter um filho dela, eu quero ter vários. Isso no macho é muito fácil. Sim. Coleto o sêmen daquele touro e insemino 50 mil vacas e produzo 25 mil bezerros daquele touro. Só de uma dose. Com várias doses, né? Várias doses, mas de um único touro. Então, sim. multiplicar a genética de um macho é simples. Multiplicar a genética de uma fêmea é um pouquinho mais complicado, mas é possível. E foi isso que você quis estudar. Comecei nessa área. Você falou assim, não, o facinho eu não quero não, eu quero ir no complicado. Deixa eu estudar essas vacas aqui, então. Tudo que eu fiz na minha vida, Lara, não foi fácil. Você gosta de desafios. A palavra que eu mais gosto de ouvir na vida é duvido. Que aí você falou, então deixa comigo. Exatamente. E aí, assim, no caso das fêmeas, existe uma tecnologia de superovulação e coleta de embriões. É comum? É comum. Hoje o Brasil é líder mundial na produção de embriões in vitro. Que é o FIV, né? Que é a FIV, né? Conhecido como FIV, que é fertilização in vitro. Porque a gente sempre fala muito dos touros, né? E pouco das vacas. Exato. Até então, acho que é a primeira vez que a gente fala das vacas aqui, né? Nesse sentido, aqui no nosso podcast é a primeira vez. Vamos falar delas. E trouxemos o cara que mais sabe do Brasil. E aí, hoje eu tenho basicamente 2 tecnologias. Uma que é feita na fazenda mesmo, só que eu dependo de estimulação hormonal da vaca. Então eu faço algumas injeções de hormônios, que não vale a pena entrar em detalhes. Sim. E em vez daquela vaca ovular um óvulo, ela ovula vários, ovula 10, 20. E aí eu insemino aquela vaca e eu vou ter 20 embriões dentro do útero dela. Faço uma lavagem uterina, tiro aqueles embriões de dentro do útero daquela vaca que eu chamo de doadora, pego um embrião e coloco no útero de uma outra vaca, que pode ser uma vaca qualquer. Uma barriga de aluguel. Só uma barriga de aluguel, que a gente chama de receptora.
Com essa tecnologia, a gente consegue produzir aproximadamente 8 prenheses por ciclo. E eu posso fazer daquela vaca 2 vezes, uma vez a cada 2 meses. Então vamos pensar, em 12 meses eu faço 6 coletas de embrião. Com 8 prenheses eu faço 48 bezerros daquela vaca por ano. Caramba. É muita coisa. Só que tem coisa melhor. Por quê? Porque hoje essa tecnologia ela praticamente caiu em desuso. Porque veio a fertilização in vitro. Então, com a fertilização in vitro, qual é a vantagem? Eu faço praticamente o mesmo processo. Só que fora. Só que em vez de eu produzir o embrião dentro da vaca, eu acesso o ovário da vaca e através de um sistema de punção folicular guiada por ultrassonografia, eu consigo aspirar os óvulos direto do ovário. De uma vaca, eu consigo aspirar, em média, 20 óvulos. Só que tem vaca que dá 200. Tem uma variação bem grande. Pego aqueles óvulos, oócitos, levo para o laboratório e faço a fertilização no laboratório. 7 dias depois, eu tenho os embriões produzidos em laboratório. Pego aquele mesmo embrião, levo para a fazenda e transfiro na mesma receptora. Perfeito. Só que nessa tecnologia, eu posso fazer uma vez por mês. Então, se eu consigo produzir, por exemplo, 20 embriões de uma vaca por mês, durante 12 meses, eu tenho 240 embriões daquela vaca. Isso. E quando você faz esses embriões, você consegue manipular o sexo também ou não? Então, eu falei tudo isso para falar quando eu comecei a falar. Antigamente, não. Por quê? Porque quem define o sexo do embrião é sempre o espermatozoide. Sim. Por quê? O óvulo, né? A mulher é XX. Então, o óvulo sempre vai ser X. O espermatozoide, né? O homem, o cromossomo sexual é XY. Então, num ejaculado, eu tenho metade do espermatozoide X, metade Y. Se é o X que fecunda, vai ser fêmea. Se é o Y que fecunda, vai ser macho. Então, eu tenho 50% de chance de ser macho ou fêmea. Igualzinho no ser humano. Se eu uso um sêmen convencional, eu vou ter 50% de machos e 50% de fêmeas. Então, vamos pensar, de 100 embriões produzidos, eu não sei daqueles 100 qual é macho e qual é fêmea. Então eu transfiro na receptora sem saber o sexo. Depois que a vaca já está prenha, com 60 dias de gestação aproximadamente, eu consigo fazer a sexagem por ultrassom. Só que a vaca já está prenha. É como nos seres humanos. Igualzinho. Igualzinho. Só que, e aí o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu tenho interesse em fêmea, eu vou ter que abortar aquela vaca. Então, se eu abortar aquela vaca, eu vou perder aquela gestação, que já está pronta, e aquela vaca ela vai demorar de 2 a 3 meses para voltar à eficiência reprodutiva normalmente. Então é praticamente inviável fazer isso. O que eu desenvolvi? Uma tecnologia que eu ia no laboratório, levava um micro laboratório no porta-mala do meu carro, montava em qualquer lugar, e daquele embriãozinho eu fazia uma biópsia, tirava algumas células daquele embrião sem prejudicar a viabilidade dele, e fazia um teste de DNA para saber se ele era XX ou XY. Caramba. Eu tô impressionada. E aí a gente falava, você só quer fêmea? Então a gente só transferia o XX. Você só quer macho? Transferia o XY. Só que isso... E a probabilidade de acerto é quantos por cento? 99%. 99%. É muito alto. Então, assim, é garantido. Garantido. Olha... A gente... Biologia nunca é 100%. Sim. Porque se você errar uma vez na tua vida, nunca mais vira 100%. Então, mas a acurácia, né, do resultado era muito alta. Só que assim, biotecnologia, tem um livrinho que eu falo, que eu já li, recomendo para quem está assistindo, que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Sim, eu li recentemente, excelente. É pequenininho e tal, vale muito a pena, que é o seguinte, no mundo dos negócios ou na sua própria vida, você tem que estar pronto para mudança. Sim. A única certeza que a gente tem é que amanhã vai ser diferente. Sim, ainda mais Graças a falando de Deus, né? biotecnologia. Quem está nessa área tem que estar pronto para mudar. Sim, biologia ainda mais ainda do que as outras áreas, porque muda o tempo Ô, Laura, todo. mas a pecuária de corte é uma área muito tradicionalista, É viu? verdade. Então, assim, o pecuarista ele tem muita resistência à mudança, mesmo com o restante de coisa acontecendo nessa velocidade. Aham. Mas
falando dessa tecnologia nossa, né? Foi um negócio que emplacou muito rápido, teve um sucesso muito grande. Tem quantos anos isso? Isso foi de 2004 a 2007, praticamente. Que Por quê? vocês desenvolveram essa técnica. Não, ela foi desenvolvida durante a minha graduação ainda. Sim. Mas eu montei a primeira empresa, eu me formei em 2003, em 2004 eu fundei a Transfix, junto com outro sócio, que é o Dr. José Abdo Elu, dono da JA, lá em Patrocínio Paulista, que é uma outra referência na minha vida, né? Só que o problema foi o seguinte, em 2007... a Sexing Technologies, uma empresa americana, lançou uma tecnologia de sexagem de sêmen. Ou seja, um equipamento que se chamado citômetro de fluxo, que ele pega o ejaculado do touro, passa por aquele citômetro e joga X para um lado e Y para o outro. Então, hoje, não tem mais sentido fazer toda aquela trabalheira que eu fazia para identificar o sexo do embrião. Manualmente, digamos. Por quê? Porque se eu quero fêmea, eu uso um sêmen que já é sexado de fêmea. Sim. Se eu quero macho, um sêmen sexado de macho. Então, aquela tecnologia que foi usada lá atrás, ela caiu em desuso. E aí eu falei, e agora, José? O que eu faço? O que eu vou fazer da vida? Foi quando justamente eu peguei todos esses meus dados de 4 anos de trabalho nessa área e voltei para a universidade. Foi quando eu voltei para a Unesp em Araçatuba e fui fazer mestrado. Né? Usei esses meus dados no mestrado lá. E aí foi uma outra grande oportunidade, porque em 2007, né, a linha de pesquisa lá do laboratório de Araçatuba sempre foi trabalhar com marcadores moleculares, ou seja, genes que estão envolvidos em características de interesse zootécnico. Então, assim, a gente sabe que todas as nossas características fenotípicas estão no nosso DNA. Sim. Então, por exemplo, por que eu sou bonito e o Pedro é feio? Tá no DNA. Tá no DNA. Tá escrito no DNA. Não que seja verdade, tá? Tem só um Pedro, fundinho. ele nem respirou. Ele nem respirou. Ele ficou assim. É só um fundinho só, viu, gente? Ele ficou durinho assim. Perde o amigo, mas não perde o piada. Hein? Dá dinheiro, mas não dá liberdade. E a gente sabe que isso é fato. Só que não necessariamente a gente sabe quais são os genes envolvidos nessas características. Mas vamos pensar em gado. A gente sabe que existem raças que são voltadas para a produção de leite. Sim. O holandês, por exemplo. E o Nelore é uma raça voltada para a produção de carne. Só que os dois são bovinos. Os dois tiveram a mesma origem. Sim. Só que no processo de seleção natural ou artificial, independente do que seja, eu fui direcionando genes entre uma raça e outra que fizeram com que uma fosse melhor para a produção de leite e a outra melhor para a produção de carne. Só que antigamente a gente não tinha tecnologias que nos permitissem identificar esses genes. E hoje a gente tem. E lá em 2007, quando eu voltei para a universidade, era uma luta. Então, assim, um aluno de doutorado gastava 4 anos de trabalho para conseguir correlacionar determinado gene com determinada característica. Era um trabalho muito manual, tudo mais. Mas a tecnologia evoluiu demais. E uma dessas tecnologias, né, que foram desenvolvidas é o que a gente chama hoje de SNP chip. O que é SNP? SNP é o seguinte, o nosso DNA ele é formado por 4 letrinhas, A, T, C e G. Perfeito. Tudo que acontece aqui na gente é formado por essas 4 letrinhas. E aí, não vou entrar em detalhes, mas dessas 4 letrinhas vai formar uma trinca de bases, que forma um aminoácido, que forma uma proteína, que é sintetizada por um gene. Com mais de 20 anos já estudou isso na escola. Exatamente. Esse básico nós ou pelo estudamos. menos deveria, né? E que vai levar a uma característica fenotípica. E hoje existe uma tecnologia que ela consegue analisar 700 mil pontos do genoma de uma única amostra. Sabe, adivinha quanto custa hoje isso? Faço a menor ideia. R$100. Imagina quanto que custou isso. Então, assim, quando isso começou, era mais de R$1.000. Então, os preços passaram a ser acessíveis, né? E através dessa tecnologia, hoje, a gente consegue identificar em um animal quais são os genes que estão responsáveis por determinada característica. E a gente pegou isso muito no comecinho, em 2007, lá na Unesp,
quando nós montamos a primeira empresa de genômica no Brasil. Então nós passamos a trabalhar muito forte nessa área e principalmente em gado de corte. Porque nos Estados Unidos isso já era muito feito com holandês, com Jersey. Você falou assim que hoje você consegue identificar quantas mil características num exame desse? São 700 mil pontos no DNA. Pontos no DNA. Agora, em 2007, o que vocês estudavam, então? era muito pequeno. Pra você ter uma ideia, em 2007 a gente tinha um painel com 120 marcadores. Hoje eu trabalho com 700 mil. Mudou um pouquinho só. Que é isso? Não, e eu falo assim, e o salto no tempo é mínimo. Exato. Para o salto Exponencial, na tecnologia. né? Exponencial. Exatamente. Isso hoje já virou uma realidade no Brasil, né? Essa área de genômica, hoje praticamente todos os programas de melhoramento Vocês consideram genético... pioneiro? Considero. Na verdade, muitas coisas que eu fiz, eu fui pioneiro, né? Essa área de biópsia de embrião, que eu falei, até hoje praticamente só eu faço no Brasil. Na verdade, nem eu faço mais, porque é uma tecnologia que, como eu já disse, está ultrapassada, mas essa mesma... Mas ela foi essencial até para desenvolver essas outras tecnologias. Exato. Teve um começo. Exatamente. Você foi o precursor, então. Exatamente. E na área de genômica também. A Deoxy foi pioneira no Brasil com toda essa tecnologia, né? E aí, todo esse meu background aí de genômica, de biologia molecular, de biotecnologias da reprodução, fez com que a gente conseguisse desenvolver o tal do Nelore Mil. Sim. Que, na verdade, foi Eu gostei o motivo... dessa introdução, para você contar pra gente como é que você já chegou no Nelore Mil. embasou bem aqui quem tá assistindo. Sim, exatamente. Eu confesso que eu conheço o Rodrigo já tem acho que uns 2 anos, mais ou menos, né, Rodrigo? Isso. Eu ainda não tinha escutado essa história, então fiquei fascinado, Rodrigo. Parabéns, Não, cara, eu tô pela aqui trajetória. apaixonado, escutando, ó, prestando atenção em tudo. Então, Continua. Precisou de tudo isso, então, para chegar no Nelore Mil. Nada acontece por acaso, Lara, assim. Então, assim, a nossa vida ela é construída, né? Então, assim, é fácil, né? As pessoas olharem depois que a pessoa já tem sucesso e falar que foi sorte, exatamente. né? Do dia pra noite. É o que a gente mais escuta. Exatamente. Mas ninguém sabe esse caminhar todo. Por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho da trajetória, né? Porque se eu começar a falar de Nelore Mil hoje, ninguém consegue entender o que aconteceu lá atrás. O que foi preciso para chegar aqui hoje. O tanto de madrugada que eu não varei furando embrião por aí. O tanto de noite de sono que eu não perdi. Fora o tanto de casa, que eu já estudei né? para chegar aqui até E hoje. resumindo, qual que é o diferencial, então? Assim, resumindo que eu falo assim, a gente vai continuar nesse assunto, mas quando a pessoa está aqui escutando ou vendo a gente, quando eu falo em Nelore Mil, o que é o Nelore Mil? Vamos lá. Como eu disse, né? Existem vários genes que estão envolvidos com as características fenotípicas. A grande maioria das características, elas são poligênicas. Então eu tenho vários genes trabalhando em conjunto para aquela determinada característica. Bora dar um exemplo aqui. Cor de olho. Seu olho azul é verde. Depende do dia. Tá. A gente sabe que no humano, o olho azul, na verdade, a cor dos olhos ela depende de 2 genes. Para a pessoa ter olho azul, ela tem que ser homozigota recessiva nos 2. Ela vai ter olho azul. Se ela for homozigota em um e heterozigota no outro, o olho vai ser verde. E se ela for heterozigota nos 2, o olho vai ser castanho. E aí existem várias variações de cor, né? Castanho escuro, castanho claro, verde escuro. Agora vamos jogar para os bovinos, por exemplo. Vamos falar de uma característica comum, ganho de peso. Existem vários que é o genes... desejo de todo pecuarista. Um deles, né? Sim. Existem vários, mas ganho de peso. Então a gente sabe hoje que se eu pegar 100 animais, submetê-los a exatamente o mesmo manejo nutricional, eu vou ter animais que vão ganhar mais peso e animais que vão ganhar menos peso. Animais da mesma raça, tudo igual. E a gente sabe que o que explica isso tá lá no DNA. Perfeito. Não necessariamente eu sei exatamente onde. É genética, total. Mas foi isso que chamou sua atenção. Foi isso que chamou atenção. No caso de ganho de peso, eu tenho um monte de gene envolvido. Ok, bora falar de musculatura. No começo aqui, antes de começar, a gente estava falando do Nelore Mil de pessoas, né? Sim, que ia ser então, tão assim, bom se a gente tivesse esse gene identificado e falou assim, eu quero esse gene para mim. Ganhar musculatura, perder menos horas na academia. Perder não, ganhar. Exato. Mas assim, a gente sabe que naturalmente tem pessoas mais musculosas e menos musculosas. Ok, lembra do seguinte... Fenótipo, o que é fenótipo? É tudo aquilo que a gente vê. Característica física. Fenótipo é uma interação de genótipo, que é o DNA, com o ambiente. Então, bora pra academia de novo. Você tem aquele cara que
não treina tanto, só que é super musculoso, ganha Sim. massa facinho. Sim. É o que todo mundo queria, né? É o que todo Sim, mundo eu queria. sonho. meu E você sonho, tem aquele inclusive. outro que rala, mas que nunca vai ficar igual aquele outro, que nem rala, mas que... Minha realidade. É o meu entendi. caso também. Pois é, Entendi. tá lá no genótipo. Só que é o seguinte, se eu não tenho o genótipo predisposto e também não treino, acabou, não vai... Zero chance. Zero chance. Sim. Então agora, se eu não tenho genótipo, mas treino... Dá uma melhoradinha. Dá uma melhoradinha, né? E no bovino é a mesma coisa. No animal é a mesma coisa. Com relação à musculatura, existe um gene chamado miostatina. Mio de músculo, né? Miostatina. E esse é um gene que a gente chama de major gene. É um gene principal, ou seja, é um gene que, para aquela característica de musculatura, ele é muito violento. Ou seja, o animal que tem uma variação no gene miostatina, ele vai ser mais musculoso do que os outros que não têm. Perfeito. E a gente sempre conheceu esse gene, porque ele foi descoberto há muitos anos, já na década de 80 ainda, em raças europeias. Muita gente, quando vê falar da dupla musculatura, do Belgian Blue, a gente ouve muita bobagem, fala que é transgenia, que é manipulação genética em laboratório, não tem nada disso. Isso foi uma mutação espontânea, aconteceu naturalmente. Uma própria seleção natural mesmo que aconteceu no meio ambiente. Exatamente. Nasceu um animal mais musculoso, que até então, naquele momento, ninguém sabia o porquê, mas era tão visível que ele falou, opa, esse animal é diferente, separa ele pra cá. Nasceu, de repente, uma fêmea daquele jeito também. Não, separa ela pra cá. Vamos cruzar agora a musculosinha com o musculosão aqui. E começou... Só que ninguém sabia a causa. Depois descobriram que era o tal do gene da miostatina. Então, o que acontece? O gene da miostatina, ele existe em todo mundo, inclusive nós humanos. Uns mais fracos, né? Discreta miostatina, outros... O que acontece? O gene da miostatina, ele produz a proteína chamada miostatina. O que a proteína miostatina faz? Ela é um inibidor de crescimento muscular. Então, se eu tenho um gene normal, que produz a proteína normal, o que acontece? Pensa lá no embriãozinho, ele começou a multiplicar a célula, começou a formar célula neural, célula epitelial, célula cardíaca, célula muscular. E começa a produzir célula muscular. Vamos supor que o normal fosse produzir 100 células musculares. Quando ele está ali na 97, 98, o que acontece? O gene se expressa, produz a proteína e ela manda parar. Então é ela que regula o crescimento muscular. Beleza. Se eu tenho uma alteração naquele gene... o animal não produz a proteína miostatina. Ou produz uma proteína que não tem um efeito biológico. Isso você está falando que é uma condição natural que Exato. acontece. E aí, quando ele chega lá no 97, 98, ninguém avisa ele que é para ele parar. Então ele produz 300, 400 células musculares. Então é um animal que já nasce com uma quantidade muito maior de células musculares do que o normal, que a gente chama de efeito de hiperplasia. Ótimo. Mas que isso é natural. Isso é natural. Entre ali os Nelores é natural. Não, no Nelore não. No bovino. Isso em algumas raças. Ah, tá. Então, assim, vou dar o nome de algumas que isso aconteceu naturalmente. O Belgian Blue, o Piemontês, o Charolês, o Limousin. São raças que possuem essa variação no gene da miostatina. Hein, Rodrigo? Então, nessas raças, uns ganham muito peso, são muito musculosos, e outros não, nessas raças. Não, o Belgian Blue é aquele que tem uma foto famosa que corre na internet de um bicho gigantesco, com a bunda toda dividida, né? Exatamente. Essas raças que eu falei, elas já foram selecionadas de tal forma que hoje, nessas raças, não acontece o gene já está fixado em homozigose. entendi. Então, todas elas são extremamente musculosas. Certo? Só que no Brasil, se você trouxer um touro Belgian Blue, botar numa fazenda aqui no Goiás, deixar ele cobrindo vaca, ele vai passar o dia inteirinho debaixo da árvore, dentro da lagoa, e vai morrer de carrapato. Não é adaptado, né? Porque ele não é adaptado, ele não tem a rusticidade necessária para o nosso sistema de produção. Então a gente sabe que hoje, da pecuária de corte, mais de 80% do nosso plantel é de raças zebuínas. Então, assim, para quem está assistindo que não entende muito bem, raças zebuínas são aquelas que têm o cupim, que é aquela corcova nas costas, que é o Nelore, o Gir, o Guzerá, o Brahma, o Tabapuã, o Indo-Brasil. São raças com origem indiana que foram desenvolvidas por um sistema mais quente, no mesmo adaptadas trópico, né? ao calor, adaptadas aos...
endo e ectoparasitas. No Brasil, gente, é o Nelorão, que é a nossa base de plantel e Sim. ponto final. Por isso que você resolveu trabalhar com Nelore. Exatamente. Devido a essa demanda que já existia no mercado, você falou, o que eu posso fazer para melhorar isso? Exatamente. E o Nelore, pessoal, tem várias características fantásticas. Eu brinco, eu falo, o sucesso do Brasil na pecuária de corte é devido a duas coisas. Uma chama Nelore e a outra chama braquiária. Perfeito, concordo. Entendeu? São duas coisas que deu muito certo. Né? E no nosso clima, na nossa extensão territorial, o trem foi embora. Agora tem uma outra frase que eu gosto muito, que é a seguinte: não existe no mundo nada tão bom que não possa ser melhorar. melhorado. E nada tão ruim que não possa piorar Sim, também. sim. E assim, às vezes a gente pega algumas pessoas criticando o Nelore 1000 porque eles são tão apaixonados e aficionados pela raça Nelore que eles falam assim, não tem nada, não tem que mexer mais nada. A pecuária é normal. Não precisa isso. mexer mais. Já É tá ótimo. feito. Não precisa... E realmente é. Nós temos aí vários trabalhos fantásticos aí com a própria raça Nelore, pura, né, propriamente dita. Mas como eu disse no começo da nossa conversa, o meu desafio é fazer diferente. A minha missão, a minha meta de vida é fazer diferente. E melhorar algo que já é bom. Se for pra fazer igual, tem um monte de gente fazendo. E a ideia do Nelore 1000 foi exatamente essa. Se eu já tenho uma raça que é totalmente adaptada, uma raça que já tá indo muito bem, peraí, o que dá pra melhorar? E uma coisa que é fato e que é possível melhorar, mas que é difícil, chama rendimento de carcaça. Que é o que vale o dinheiro, né, Rodrigo? Vamos lá. O pecuarista, né? Na verdade, assim, a pecuária de corte termina que em carne, Em carne. em carcaça. Sim. Então, independente se eu sou uma fazenda que trabalho com cria e vendo bezerro, aquele meu parceiro que comprou o meu bezerro, que vai fazer recria e engorda, ele vai ser remunerado no final por carcaça. Sim. Combinado. Então, o que remunera a pecuária de corte, na minha opinião, chama carcaça. Sim, na minha também. Eu não sei se tem alguma outra variável que pode se falar de remuneração. O Senão problema a carcaça- o problema é que é o seguinte, eu estou enfatizando isso, por quê? Porque apesar disso ser extremamente importante, mais da metade dos pecuaristas não sabe o que é rendimento de carcaça, ou não sabe calcular rendimento de carcaça. Nem sabe o que é bom e o que é ruim, né? E fica refém do frigorífico, né? Sim. Então, assim, ele não sabe medir o que ele produz. Então, vamos tentar ensinar. O que é rendimento de carcaça? Se eu pesar o meu animal na fazenda, né? Pesei ele na fazenda, e ele pesou 540 quilos. A gente sabe que o peso da arroba viva é 30 quilos. Então, 540 dividido por 30, eu tenho 18 arrobas de peso vivo. Perfeito. Certo? Quando o pecuarista manda esse boi de 540 quilos pro frigorífico, o que acontece no frigorífico? Tira a cabeça, tira a pele, tira vísceras, dá uma esfoladinha, uma limpada. No final, eu vou ter o quê? Carne e osso. Sim. Perfeito. Carne e osso é a carcaça. Isso. Pesei a carcaça. Se aquela carcaça tiver um aproveitamento de 50%, então, pega uma calculadora aí, tá na mão? Tá na mão aqui. Pega aí. Pode falar. Ele vai ter 540 dividido por 2. 540 dividido por 2 vai dar 270. Então, aquele boi de 540 quilos Tem teve uma 270. carcaça de 270. Perfeito. Dividido por 15, que é a arroba morta, eu vou ter exatamente as mesmas 18 arrobas. As mesmas 18 arrobas. Certo? Certo. Então, se você mandar um boi pro frigorífico com 50% de aproveitamento, o peso vivo vai ser igual ao peso morto. Só que, na verdade, a gente sabe que dá mais. Então, a média nacional de rendimento de carcaça é de 53% para machos e de 50% a 51% para fêmea. Perfeito. Vamos fazer outra conta. 540 vezes 53%. 286,2. Então deu 286,2 quilos de carcaça. Divide por 15. Dividindo por 15 vai dar 19,08. 19,08 arrobas. Então o criador mandou um boi de 18 arrobas de peso vivo, só que ele vai receber 19 arrobas do Isso, frigorífico. Porque aproveitou mais peso da carcaça. Exatamente. Tá, a partir do momento que eu pego um animal que
tem a variante da miostatina, ele vai ser um animal que na composição dele tem mais músculo. Perfeito. Então, o que acontece hoje no Nelore 1000? A gente consegue pular de 53% de rendimento de carcaça para 60% de rendimento de carcaça. Nossa, é muita coisa. Vamos fazer a mesma conta? Vamos. Pega 18 arrobas, que é a nossa base, mandei um boi pro frigorífico com 540 quilos. 540 vezes 60. Vezes 60%. Vai dar 324 quilos. 324 quilos, dividido por 15. Por 15 vai dar 21,6 arrobas. 21,6 arrobas. Pega 21,6 menos 19, que é o que dava dos 53%. 2,08. 2,52. 2,52. Quanto a arroba hoje? Hoje tá 280. Acho que tá mais, não tá não? Tá mais? 320. Põe 310 aí. 310. 2,58 vezes 310. 310. R$ 781,20. Ou seja... Que ele ganha mais por carcaça. Ou seja, se eu aumentar o rendimento de carcaça de 53% para 60%, eu vou fazer R$ 781 a mais por boi abatido, sem gastar nada. Só na genética. Por quê? Porque isso aqui nós estamos considerando que é exatamente o mesmo manejo nutricional. O que eu gastei de comida para produzir o de 53%, eu vou gastar para produzir o de 60%. E você fez só um melhoramento genético ali na questão da musculatura. Exatamente. E 781 vezes o produtor que abate aí 200 cabeças por ano, por exemplo, nós estamos falando de R$156 mil a mais. Vamos fazer outro raciocínio? Hoje, né, se a gente calcular um confinamento que compra boi magro e mata boi gordo, a gente sabe que os insumos hoje, os grãos, tá extremamente caro, né? Soja, milho. Então, hoje, né, chutando alto, a margem de lucro de um confinamento por boi abatido é na faixa de R$300. Você imagina se esse cara faz 780 a mais. A mais com o mesmo manejo. Ele tá triplicando o lucro dele. Perfeito. Então, assim, é muito dinheiro. É muito. É muito dinheiro. É muito expressivo. Exatamente. Então, o Nelore 1000 ele surgiu dessa ideia. Eu confesso para vocês que, na verdade, inicialmente, ele foi uma ideia muito mais científica do que comercial. Então, a nossa ideia... No começo. A ideia, inclusive, ela não foi nem minha. A ideia do Nelore 1000 foi de um outro pesquisador chamado Dr. Amilcar Tanuri, que é um geneticista da área humana do Rio de Janeiro, especialista em virologia. A linha de pesquisa dele hoje é HIV, no próprio coronavírus. Ele está extremamente envolvido, é um cara extremamente competente, faz parte da Academia Brasileira de Ciências. E ele acabou me conhecendo, né? Justamente porque no processo de desenvolvimento do Nelore 1000, uma das coisas que a gente precisou fazer foi aquela biópsia de embrião para identificar quem eram os embriões que tinham o gene que não tinham o gene. Que tinha esse gene, esse da musculatura, da miostatina. E aí, como eu era a única pessoa que fazia isso naquele momento, ele acabou chegando até mim. Mas no Nelore 1000, vocês pegaram o gene do próprio Nelore, que tinha a miostatina mais desenvolvida, ou vocês pegaram de outra raça e misturaram com a do Nelore? Ótima pergunta. Vou responder ela um pouquinho mais complexa. Primeiro, você direto, pegamos de outra raça. Por quê? Porque nós não achamos nenhum indivíduo Nelore que tivesse isso. Teve que ser um europeu lá, um taurino. Exatamente. Quando eu estava na graduação lá na Unesp, uma outra pesquisadora chamada Alexia Grisolia, que hoje é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela fez uma pesquisa para tentar identificar isso no Nelore. O que ela fez? Ela foi... Dentre vários touros Nelore, ela identificou alguns que eram mais musculosos e outros menos musculosos. Qual que foi o raciocínio dela? Aqueles que são mais musculosos, pode ser que tenha a variante no gene da miostatina. E ela sequenciou o gene de todos esses animais e descobriu algumas variações, mas nenhuma que justificasse... Era mais um manejo do que propriamente... Sequenciar eram outros genes, na verdade. Sequenciar é decifrar, né? Sequenciar é pegar aquele gene e saber direitinho a sequência de letrinhas dele. Entendi. Né? Pra ela poder ver se tinha alguma alteração ou não, que mudasse a proteína miostatina. A conclusão do trabalho foi que, não. O gene da miostatina daqueles animais eram iguais. Mas então por que um é mais musculoso e o outro é menos? Por aquilo que eu falei, musculatura é poligênica. Então ela só olhou pro gene da miostatina, mas existem outros genes que estão envolvidos.
Então nós partimos do princípio que dentro do Nelore isso não existe. O que hoje passou a ser um grande diferencial do Nelore 1000. Então eu recebo constantemente a pergunta: Rodrigo, o Nelore 1000 é PO? Então a resposta é não, o Nelore 1000 não é PO. Por quê? O que é o PO? Um animal puro de origem. Então é o que a BCZ registra, por exemplo. O Nelore 1000 ele foi feito através do cruzamento com a raça Belgian Blue. Como é que nós fizemos isso? Há 18 anos atrás, eu comprei sêmen de Belgian Blue e inseminei vaca Nelore. Certo. Nasceu uma fêmea meio sangue com o gene da miostatina. Só que aquela fêmea era uma tatu com cobra. Sem raça definida nenhuma. Peguei aquela fêmea, voltei Nelore. Nasceu a segunda geração, 3/4. Botou um semi-Nelore. Isso. Entendi. Então assim, na primeira geração nasceu meio sangue. 50% Nelore, 50% Belgian Blue. Peguei aquela fêmea, voltei Nelore. Nasceu a segunda geração. 75% Nelore e 25% Belgian Blue. Na terceira geração, voltei Nelore de novo. E aí já veio... 87,5% Ah, Nelore, eu achei que já vinha 100%, 25% não. Belgian Blue. Não, vai diminuindo a metade a cada geração. Ah, tá. Então foi até a quinta. Fui até... Hoje eu tô na sexta. Então hoje eu tenho animais que eles são... Faz pra mim uma conta aí. Agora. 63 dividido por 64. Por quê? É meio sangue, 3/4... 7/8, 15, 16, 31, 32, 63, Gente, isso é um 64. estudo de anos, então. 18 anos. Anos. 18 anos na que a gente tá verdade, aqui concluído, hoje. então. Na verdade, não é que não tá concluído, mas é que nunca acaba. Nunca acaba. infinito. Nunca acaba, é infinito. Aham. Melhoramento, né? 63 dividido por 64. Ponto 98. Hoje, na média da população, eu tenho um animal que ele é 98,43. 98,43% Nelore e 1, alguma coisa Belgian Blue. Certo. Menos 1. Mas ele pode chegar a 100%, então. Nunca ele vai ser 100%. Ah, não vai. Mas ele vai ser 99,99999. Ah, tá. Por quê? Porque aquela região que eu mantenho, que é miostatina, ela sempre vai ser taurina. Ah. Sempre vai ser Belgian Que Blue. interessante. Gente, eu tô apaixonada nesse assunto. Inclusive, teve uma aluna de mestrado da UFG que defendeu o mestrado esse ano, justamente fazendo essa avaliação genômica de qual a proporção genômica racial dos indivíduos Nelore 1000 de cada geração do nosso trabalho. Que legal. Foi muito interessante. E como o gene da miostatina está no cromossomo 2, o que aconteceu? O cromossomo 2 do Nelore 1000 continua tendo muita coisa de taurino. Os outros já viraram os Era Nelore. isso que eu ia até te perguntar. Ele ficou preservado, então? Esse cromossomo 2, ele ficou... Não inteiramente, mas Sim. aquela regiãozinha da miostatina, ela vai sempre ficar preservada. Rodrigo, e hoje o Nelore 1000 já tá comercial, já é vendido touros. Sim. Aí é o que eu falei, foi um projeto de interesse científico que virou um baita negócio. Sim. Mas não virou um baita negócio na marra. A cada geração que a gente ia vendo os animais, fazendo as avaliações de ganho de peso, avaliação de ultrassonografia de carcaça, a gente foi animando cada vez mais. E vendo o potencial desse negócio acontecer. E hoje a gente tem touros em central coletando sêmen, hoje a gente tem matrizes dando embrião, hoje a gente já tem tourinhos servindo nas fazendas dos parceiros, inclusive... Dia 17 de junho de 2022 agora, nós vamos fazer o primeiro leilão de touros Nelore 1000 e parceiros multiplicadores. Vai ser aonde? Aqui em Goiânia? Vai ser virtual, né? Mas vai ser junto com a UFG, num projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Mas ali então, perto de é Jaraguá. a primeira vez que vocês estão comercializando ou não? A gente já comercializava na fazenda, mas num volume pequeno. Isso. Mas num volume maior vai ser a primeira vez. No curral, assim, né? De uma fazenda pra outra. Isso, Rodrigo, Eram com tem um parceiros ali, então vocês estão ainda Multiplicando. em fase de testes. Qual que é a palavra correta? Não, Qual que é a fase? Eu acho que hoje nós passamos dessa fase de teste. E porque agora hoje, está na fase de comercialização. Hoje nós estamos numa fase de expansão. Depois de 18 anos. Depois de 18 anos é uma fase de expansão. Então hoje, para você ter uma ideia, nós já temos mais de 200 fazendas no Brasil usando o Nelore 1000 em 23 estados. É muita coisa. Caramba, e adaptou de norte a sul. De norte a sul. Amplitude geográfica total. O pessoal pergunta, Rodrigo, Porque como o que é o Nelore Nelore 1000? É o em Nelore. si, isso que eu ia te falar, porque ele em si ele não mudou nada, ele continua Nelore sendo Nelore. bombado. Exatamente. É um isso aí. Nelore bombado. Então, até foi interessante você ter tocado nesse assunto. Então, nós sabemos que existem algumas práticas de manipulação dos animais para ganho de peso. Esse animal, ele necessita disso também ou não?
O manejo dele é diferente? Não é diferente, mas é o seguinte, todo dia me perguntam, Rodrigo, como é que é o ganho de peso do Nelore Ele come Mil? mais, né? Exatamente. A resposta para todo mundo é depende. Por quê? Como eu falei no começo, toda característica fenotípica é uma interação de genótipo e ambiente. Então, se eu pegar uma bezerrada Nelore Mil numa fazenda que não tem pasto, que não tem suplementação, que consequentemente a vaca não vai dar leite, Não adianta nada. eu não você vou ter peso de desmama. Aham. Tá? Então, assim, recentemente eu recebi... Não faz milagre, né? isso Esse que melhoramento não tem milagre. Eu falo todo mundo, nisso. gene da homeostatina não faz milagre pra ninguém. Então é o seguinte, o gene, né, o potencial genético desse indivíduo, ele só vai se expressar se eu tiver uma nutrição adequada. Como os seres humanos também. E como Mesma qualquer coisa. animal, qualquer rebanho comercial. Né? Qualquer rebanho. Como qualquer animal. É. Eu ouso dizer isso. Que tem uma Exatamente. exploração comercial séria, né? É. Exatamente. Então, assim, é comum, tá? Recebi semana passada um vídeo de um parceiro lá da Paraíba que ele comprou sêmen de Nelore Mil, inseminou, teve um bom resultado, só que ele teve uma seca danada na fazenda. E me mandou um vídeo de uma bezerrada agora com 8 meses, Tudo magra. com média de 160 quilos. Quando ele mandou pra mim, eu falei assim, mas tem certeza que são só 8, que já são 8 meses mesmo, tal? Eu falei, não, é isso mesmo. Eu falei, como é que foi os outros? Ele falou, Rodrigo, foi pior ainda. Os que outros não eram Nelore Mil, né? Aham. Por quê? Porque a maior parte das fazendas hoje, elas ainda inseminam parte com Nelore Mil e parte com Nelore padrão. E eu acho isso ótimo. Porque ele vai né? poder comparar o desempenho do Nelore Mil com o que ele já fazia. Perfeito. E nessa fazenda, por exemplo, nós tivemos um resultado muito abaixo do esperado. Só que eu tenho, ao mesmo tempo, uma outra fazenda que inseminou exatamente com o mesmo touro, num sistema totalmente diferente, com pasto bom, com creep feeding, com suplementação, que desmama bezerro com 8 meses, beirando 300 quilos. Com o dobro do peso, daquela fazenda. Os 2 bezerros das 2 fazendas tinham gene da homeostatina. Tinham praticamente a mesma composição genética. Mas o ambiente foi totalmente diferente. Né? E isso vai acontecer em tudo. Então, hoje, né? Você perguntou, Rodrigo, ainda está em fase de teste? Hoje eu posso te falar, Lara, que muitas perguntas que a gente muitas dúvidas que a gente ainda tinha, eu já sei responder. E outras ainda não. E eu brinco, eu falo que tem uma das respostas mais nobres da nossa vida chama não sei. Não sei. E as pessoas parecem que elas são educadas de que ela nunca pode responder que não sabe. Exatamente. Né? Que assim, de que, não, se eu sou um bom profissional, eu não posso falar que eu não sei. Cara, eu tenho o maior orgulho de falar que eu não sei, quando eu não sei. E geralmente o profissional do agro, quando não sabe, ele fala depende também. Foi exatamente como eu comecei. Mas é que tem coisa que depende, né? Como é que é o ganho de peso? sim, claro. Depende do manejo nutricional. Então, vai depender mesmo. Mas o Nelore Mil, ele vai melhor no confinamento ou no pasto, na livre demanda ali, pastando? Difícil. Tem diferença? Tem diferença. Eu costumo dizer o seguinte, que o desempenho do Nelore Mil vai ser melhor num manejo mais intensivo. Então, você pergunta, Rodrigo, mas aqui... Vou dar um outro exemplo. Um cliente me ligou e falou querendo usar o Nelore Mil no Pantanal. Então, Pantanal é uma área totalmente extensiva, uma área que alaga, umidícula, um capim de menor teor de proteína, menor valor nutricional. Ele perguntou, Rodrigo, como é que vai ser o desempenho do Nelore Mil num sistema desse? E eu respondi pra ele, não sei. Não sei. Não sei, cara. Precisamos fazer esse teste. Vamos testar. Mas o que eu arrisco dizer... que se eu sei que a minha fazenda tem um problema nutricional, não tenho condição de dar um bom manejo nutricional, talvez seja melhor eu usar o Nelore padrão e não usar o Nelore Mil. Ah, é? Pode ser que seja. Não tô falando nem sim nem que não, mas Sim, tô não é que pode ser conclusivo que ainda. Tem seja. que avaliar, né? Exatamente. Agora, num manejo mais intensivo, vamos falar um pouquinho desse projeto que eu desenvolvi, junto com a UFG, né? Como eu disse, eu tô há 3 anos em Goiás e eu sempre tive envolvido... Você veio convidado por curiosidade, assim, para saber, ou você veio porque aqui nós somos realmente o celeiro hoje do Vários agro? motivos, na verdade. Primeiro, né? Casou com uma goiana. Também, exatamente. Esse foi um deles. Esse é típico. Um deles arrumei uma goiana hoje, sou casado, tenho um filhinho maravilhoso e tá vindo o segundo. Que coisa Olha, que boa, beleza. parabéns. E
Mas não foi só isso. Na verdade, a nossa vida é uma loucura, né? Sim, eu nunca imaginei que eu fosse morar em Goiânia na minha vida. Quem mexeu no meu queijo, né? E aí, casou bem na época que eu tinha vendido a Deoxy, que foi a empresa de genoma que eu fundei, vendi para uma multinacional, fiquei 2 anos como gerente geral da operação no Brasil. E aí tem um outro ditado que eu gosto, que é o seguinte, que ele fala que se você não trabalha pelos seus sonhos, você vai trabalhar pelo sonho de alguém. Verdade. E naquele momento, a Deoxy, ela tinha deixado de ser meu sonho, né? Até aquele momento ela tinha sido, mas eu vendi a empresa para uma multinacional que mudou totalmente a visão, né? A cultura da empresa. Processos. Processo e tudo mais, e deixou de ser meu sonho. E eu tinha um outro grande sonho, que era o Nelore Mil. E assim, eu larguei um salário de 25 pau por mês, com bonificação, com comissão, com Isso tanto em de coisa. 2007, né? Em 2016. 2016. Porque eu fundei em 2008, vendi em 2016, continuei com mais 2 anos, pedi demissão em 2018. Uhum. E larguei esse salário para no dia seguinte ganhar R$0 por mês. Porque o Nelore Mil naquela época ainda não dava conta de me manter. Mas eu falei, cara, se eu não fizer isso... Ninguém vai fazer pra mim, né? Não vai fazer. E aí eu meti a cara e fiz. E hoje eu vivo de Nelore Mil. Graças a Deus vivo bem. E crescendo demais. A cada dia, crescente, cada vez eu ouço mais falar do Nelore Mil. Uma crescente danada. E por quê, Pedro? Pelos resultados que acontecem na fazenda dos parceiros. Então, assim, se o Nelore Mil não tivesse indo bem, já tinha acabado. Com certeza. Já tinha acabado. O mercado é soberano em tudo, né? Se não tivesse uma demanda para ele, com certeza não existiria. E é muito comum o seguinte, aqui é o que está acontecendo. Vou dar um exemplo de um grupo do Tocantins, do grupo Provinorte, que hoje, sem dúvida, é o maior parceiro do Nelore Mil. Tem 3.500 matrizes. Na estação de monta de 2019 e 2020, ele usou 200 doses de Nelore Mil. Insignificante dentro do plantel dele, mas viu a bezerrada nascer. Porque uma grande pergunta, Lara, do mercado é sobre o nascimento dos bezerros. Ah, boa. Deixa eu concluir o raciocínio, a gente fala de nascimento depois. Tá. Viu a bezerrada nascer e viu que não tinha problema. Nasceu tranquilo. Não engarranchou. Na outra estação de monta de 2020 e 2021, ele usou 1.000 doses de Nelore Mil. Já aumentou bastante. 5 vezes. E na estação de monta agora, 21, 22, ele vai usar 5.000 doses de Nelore Mil. A fazenda dele passou a ser 100% Nelore Mil. Isso é um exemplo. Eu tenho vários desse tipo que já aconteceu. Então, hoje, o meu desafio para quem está ouvindo, para quem mexe com pecuária, para quem mexe com cria, é o seguinte. Testa. Experimenta. Só tem uma chance, só tem um risco, que é de dar certo. O seu trabalho não acaba. Esse trabalho de pesquisa, porque isso aí você também está levantando dados Rodrigão, o tempo todo. Sem dúvida. Mal eu pergunte, mas hoje, qual que é o valor que é comercializado? Uma dose de sêmen do Nelore Mil, uma FIV? É o mesmo valor ou ele é mais caro? Hoje é um pouquinho mais assim. Hoje a dose de sêmen do touro Nelore Mil é R$50 a dose. Hoje a gente consegue achar no mercado touros, líderes de sumário, touro a R$30 a dose. Então, assim, preço de sêmen é muito relativo. Cada porque ano é um também. se eu tenho um touro que é mais comercial, mais voltado para produção de gado de corte mesmo, normalmente os preços são mais baratos, variando aí de R$20 a R$35. Só que eu também tenho doses de R$20 mil. Perfeito. São doses de sêmen raro, que é obviamente que eu vou usar no de animais que já morreram. Animal que já morreu. Mas assim, hoje o preço de sêmen vai variar de R$25 a R$50. Então, o Nelore Mil, ele tá lá no topo, pensando para usar num gado comercial, num gado que nasceu para morrer. E é muito comum o seguinte, o cara entra em contato comigo e pergunta, a mesma pergunta que você fez, quanto custa a dose? Eu não respondo. De bate pronto. Então você que tá assistindo tá privilegiado. Não é que eu não respondo, porque é o seguinte... Se o cara não entender o que é o Nelore Mil, sim, ele vai achar caro. Tá caro, não quero, obrigado. Exatamente. Perfeito. Então ele tem que entender o que é o Nelore Mil e por que não custa, por que vale R$50. E aí o raciocínio é muito simples. Vamos comparar um sêmen de 30 com um sêmen de 50. Qual que é a diferença? R$20. R$20 por dose. Se eu tenho 50% de taxa de prenhez, eu tenho que inseminar 2 vacas para fazer uma prenhez. Então... o meu bezerro custou R$40 mais caro.
O bezerro Nelore 1000 vai custar R$40 mais caro do que um bezerro Nelore padrão de dose de R$30. Perfeito. Quilo de bezerro hoje, R$15. Certo? 40 dividido por 15, quanto dá? Vou fazer aqui, eu sou 3. o calculador 3 vai dar oficial. 45. Põe 40 dividido por 15. Isso, 2,6. 2,6. Ou seja, com 2,6 quilos de bezerro, eu paguei a diferença. Ih, então não é nada. O Nelore 1000 hoje, se você comparar um lote de bezerro Nelore 1000 com um lote de bezerro Nelore padrão no mesmo manejo nutricional, ele vai te entregar de 20 a 30 quilos a mais. É um excelente negócio. Multiplicou. Agora sim, você falou que você não fala de bate-pronto o valor do sêmen, né? E como que o pecuarista está aceitando esse melhoramento genético? Ele fala assim, não, eu quero testar, eu quero trazer aqui para minha fazenda, ou como você já falou aqui, não, o Nelore não se mexe. O que você está achando do pecuarista brasileiro? Então, Lara, depois que eu fiz mestrado, doutorado, eu percebi que eu era muito bom tecnicamente, mas que eu tinha uma deficiência muito grande nessa área de gestão de pessoas, nessa parte de business mesmo, de negócio, né? E aí eu fui fazer um MBA. E eu nunca esqueço de uma aula que o professor me ensinou a tal da curva da inovação tecnológica. E ele me mostrou o seguinte, toda inovação você vai ter pessoas, perfis de pessoas que querem ser os primeiros a usar determinada coisa. Então, por exemplo, lançou o iPhone 14. O Pedro quer ser o primeiro a ter o iPhone 14. Só que o amigo dele falou, não, peraí, deixa eu ver se não vai dar problema mesmo. Use e me fala. Se vai dar certo o iOS novo que vai ter que baixar lá, se eu não vou perder meus dados. Se eu ver que ele usou e não deu certo, eu também vou usar. E você também vai ter o cara que não quer saber de iPhone. Tá satisfeito com o Androidzinho tá bom, dele? tá tudo certo. E na pecuária é a mesma coisa, ou até pior. Então o que eu te falo hoje é o seguinte, eu tenho parceiros que adoram inovação. Então ele falou, Rodrigo, gostei demais da ideia e quero testar na minha fazenda. E testou e aprovou e hoje passou a ser 100%. Eu tenho vários que primeiro esperou o vizinho fazer, viu que não dava problema e que hoje está fazendo. E nós também temos que nunca vai fazer Nelore 1000. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora sim, a gente ouve muita bobagem, né? Então hoje assim, o Nelore 1000 ele é muito criticado. E eu não acho ruim, não, mas eu já aprendi também a filtrar críticas, né? Então existem muitas críticas que são construtivas, que vale a pena ouvir, mas também tem muita bobagem. Então, o pecuarista ele tem que ficar atento, né? Aquelas informações que estão chegando até ele para saber filtrar. Sim, para saber o que é fato e o que é fofoca. Exato. O que é especulação, mentira. Agora sim, eu falo para todo mundo que é o seguinte, a minha meta dentro do Nelore 1000 sempre é fazer o meu parceiro ganhar mais dinheiro com o Nelore 1000 do que ele ganha hoje. Só que ele não consegue enxergar isso na fazenda dele sem gestão. Então a primeira coisa que eu falo é o seguinte, você vai usar o Nelore 1000, identifica suas vacas. Se você não identificar suas vacas, você não vai saber depois quem são os bezerros do Nelore 1000 e quem são os outros. Pra diferenciar, né? Porque aparentemente eles são todos iguais, Exato. não tem diferença então, nenhuma. Assim, no olho é muito difícil apartar depois. O parceiro, Lara, que identifica, que mede, que mensura, 90% dos feedbacks hoje são positivos, os clientes estão satisfeitos, a taxa de recompra é gigantesca e só está crescendo, né? Hoje eu brinco que o meu desafio é conseguir dar conta de atender a demanda sem enlouquecer. Perfeito. Rapaz, que bate-papo interessante, viu, Rodrigo? Com pesar, né, nós vamos ter que encerrar o episódio, mas não faltarão oportunidades aí pro Rodrigo, pra gente continuar essa aula aqui, porque hoje foram aulas, e eu vou te falar, aulas. Eu tinha aí, juro, mais umas 5 perguntinhas que eu fiquei curiosa para saber, mas aí nós temos outros convidados, enfim, mas Rodrigo, olha... Vamos marcar o próximo, estou à disposição de vocês aqui. Foi demais, sensacional, gostei demais, é um assunto... Eu posso ousar em dizer que ele é inesgotável, porque tem tanta coisa dentro desse assunto que a gente pode abranger, que pode tocar, e a gente trouxe até uma folhinha aqui para nos ajudar. A gente nem usou, nem precisou. Na verdade, parou na primeira pergunta aqui, né, da pauta, porque o Rodrigo é uma enciclopédia humana, né? É verdade, tem muito conhecimento. Foi demais. Que bate-papo bacana. Falou, adoro quando o entrevistado ele flui. Ele facilita o nosso trabalho, né? Claro, com certeza. Ele dá aula aqui pra gente, facilita o nosso trabalho, mas foi sensacional, Rodrigo. Muito obrigada, viu, pelo seu conhecimento, sucesso. Estou à disposição de vocês para contribuir com o programa.
parabenizo aí pelo sucesso e continue aí, viu? Vamos. Rodrigo, como que a gente faz para te achar? Qual que é o seu contato? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Nelore 1000? Claro, hoje com as redes digitais ficou tudo muito fácil, né? Então, assim, a nossa maior visibilidade hoje é através do Instagram do Nelore 1000, que é @Nelore1000, e lá tem meu contato pessoal, tem telefone, é muito fácil conseguir contato com a gente. Certinho, anotaram aí? Pedro, qual que é o seu? O meu é @por Pedro Maia. Pode ir lá e mandar um direct que vamos trocar uma prosa lá. É isso aí, o meu é @larabrito.real. E aqui do Agro 2, no Instagram, é Portal Agro 2. E quero lembrá-los também que nós temos o nosso canal de notícias. www.agro2.com.br. E também temos um canal de cortes, que às vezes você não está com tempo para assistir o episódio todo, aí a gente separa uns melhores momentos para você assistir também os cortes. E se você gostou do assunto de hoje, não esquece de compartilhar. Um assunto inédito que até então a gente não tinha falado aqui. Então, pega seu dedinho aí, primeiro se inscreve no canal, curte e compartilha. Obrigado, gente. E comenta aqui embaixo também qual seria a sua dúvida, que a gente também pode direcionar para o Rodrigo aí, que o Rodrigo é campeão aí, muito solícito, com certeza vai responder a sua dúvida. Rodrigão, obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Sucesso aí com o Nelore 1000, que esse episódio obrigada. chegue a todos os pecuaristas do Brasil que têm interesse em conhecer o Nelore 1000. Se Deus quiser. É isso aí, obrigada. Beijo, pessoal. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.